Capítulo 25. Os 70 anos de cativeiro. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o qual era o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual falou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, que são 23 anos, veio a mim a palavra do Senhor, e falei desde o princípio, sem cessar, mas não escutastes. O Senhor enviou a vós todos os seus servos, os profetas, enviando-os desde o princípio e sem cessar, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: Tornai-vos todos agora de vosso mau caminho e da maldade de vossas obras, e morareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais para sempre. E não andeis após deuses alheios, servindo-lhe e adorando-lhe, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não vos farei mal. Porém, não me escutastes, diz o Senhor, provocando-me a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: uma vez que não escutastes minhas palavras, eis que enviarei e tomarei todos da linhagem do norte, diz o Senhor, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra e contra seus moradores, e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei completamente, e os porei por espanto e por zombaria e em desolação perpétua. E farei que desapareça dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do desposado e a voz da desposada, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra será ruína e espanto, e servirão essas nações ao rei da Babilônia por 70 anos. E quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação por sua maldade, diz o Senhor, e a terra dos caldeus, e a converterei em deserto para sempre. Trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro profetizado por Jeremias contra todas as nações, porque elas também serão reduzidas à escravidão por muitas nações e grandes reis, e eu lhe pagarei conforme seus atos e conforme a obra de suas mãos. O cálice do furor para as nações. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: Toma da minha mão o cálice do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Beberão e andarão cambaleando e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre elas. Então tomei o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais me enviou o Senhor. A Jerusalém, às cidades de Judá, a seus reis e a seus príncipes, para colocá-los em desolação, como espanto, como zombaria e como maldição, como até hoje. Ao faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e todo o seu povo, e a toda a mistura de nações, a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaza, Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom e a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das ilhas que ficam do outro lado do mar, e a Dedã, Tema, Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, a todos os reis dos povos misturados que habitam no deserto,
a todos os reis de Zirim, a todos os reis de Elão, a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, uns com os outros, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei da Babilônia beberá depois deles. Pois dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei e embriagai-vos e vomitai, e caí e não vos levanteis por causa da espada que eu envio entre vós. Se não quiserem tomar o cálice de tua mão para beber, tu lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: tende de beber, porque eis que a cidade na qual meu nome é invocado começa a fazer mal. Ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque trago espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, profetizarás contra eles todas estas palavras e lhe dirás: o Senhor rugirá do alto e de sua santa morada fará ouvir sua voz. Rugirá fortemente contra sua morada, canção de la, larreiros, canta contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até os confins da terra, porque o Senhor tem desmanda contra as nações. Ele é o juiz de toda a carne, entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal irá de nação em nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Haverá mortos naquele dia de uma extremidade à outra da terra, diz o Senhor. Não serão pranteados, nem serão recolhidos, nem enterrados como enterco, ficarão sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamei, e resolvei-vos em pó, maiorais do rebanho, porque cumpridos são vossos dias, para que sejais mortos e espalhados, e caireis como vaso precioso. Os pastores não terão caminho para fugir, nem os maiorais do rebanho para escapar. Voz de gritos dos pastores e uivo dos maiorais do rebanho. Porque o Senhor devasta seus pastos. Os prados delicados emudeceram pelo ardor da ira do Senhor. Como leão, ele deixou o seu covil, foi assolada a terra deles pela ira da espada opressora e pelo furor de sua ira. Capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas estas palavras que eu te mando dizer-lhes. Não retenhas a palavra. Talvez escutem e se voltem cada um de seu mau caminho, e me arrependerei do mal que penso fazar-lhe pela maldade de suas obras. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me ouvirdes para andar em minha lei, a qual pus diante de vós, para atender às palavras de meus servos, os profetas que eu enviei desde o princípio e sem cessar, aos quais não ouvistes. Eu porei esta casa como Siló, e esta cidade a porei por maldição a todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras na casa do Senhor. E terminando de falar Jeremias, tudo o que o Senhor lhe ordenará, que falasse a todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo lançarão mão dele, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes em nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada até não restar morador. Em todo o povo se juntou contra Jerusalém na casa do Senhor. Ouvindo os príncipes de Judá essas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor
e se assentaram na entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem merece a pena de morte, porque profetizou contra essa cidade, como vós ouvistes com vossos ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo. O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai-vos vossos caminhos e vossas obras, e atendei à voz do Senhor vosso Deus, e se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou em vossas mãos, fazei de mim como melhor e mais reto vos parecer. Mas sabei com certeza que se me matardes, sangue inocente cairá sobre vós e sobre essa cidade e sobre seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para que dissesse todas essas palavras aos vossos ouvidos. E disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece pena de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Então se levantarão alguns dos anciões da terra e falarão a toda a reunião do povo, dizendo: Miqueias, o Moradita, profetizou no tempo de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém será montões de ruínas, e o monte da casa como os altos de um bosque. Matarão-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Não temeu ao Senhor e orou na presença do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falará contra eles, enquanto que nós estamos causando um grande mal contra nossas almas. Urias é executado. Houve também um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra essa cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ao ouvirem suas palavras, o rei Jeoaquim e todos os seus grandes e todos os seus príncipes, o rei procurou matá-lo. A par disso, Urias temeu e fugiu para o Egito. E o rei Jeoaquim enviou homens para o Egito junto de Elnatã, filho de Aquibor, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o matou à espada e lançou seu corpo na sepultura da plebe. Contudo, a mão de Aiquião, filho de Safã, estava a favor de Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para matá-lo. O símbolo dos jugos, capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim me diz o Senhor: faze correias e jugos e ponho-nos sobre teu pescoço, e os enviarás ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá, e lhe mandarás que digam a seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dei a quem eu quis. Agora eu porei todas essas nações na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o serviam, para que o sirvam. E todas as nações lhe servirão,
a seu filho e ao filho de seu filho, até que venham também o tempo de sua própria terra, e a reduzam à servidão de muitas nações e grandes reis. E a nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que não pusessem seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei tal nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhadores, nem aos vossos agoureiros, nem aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira para vos afastar de vossa terra e para que eu não vos expulse e pereçais. Mas a nação que submeter seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia e lhe servir, deixá-la-ei em sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-ão e morarão nela. Falei também a Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: submetei vossos pescoços ao jugo do rei da Babilônia, e servi a ele e ao seu povo, e vivei. Porque morrerias tu e teu povo a fio de espada, de fome e de peste, segundo disse o Senhor da nação, que não sirva ao rei da Babilônia? Não façais caso das palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque vos profetizam mentira, porque eu não os enviei, diz o Senhor, e eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também aos sacerdotes e a todo este povo falei: assim diz o Senhor: não atendais às palavras de vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, porque vos profetizam mentira. Não vos deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivei, porque será desolada esta cidade? E se eles são profetas e se está com eles a palavra do Senhor, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que restaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca daquelas colunas, do tanque das bases e do resto dos utensílios que restam nessa cidade, que não tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando levou cativo de Jerusalém a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, serão deportados para a Babilônia e ali estarão até o dia em que eu os visite, diz o Senhor, e depois os trarei e os restaurarei a este lugar.